Vamos lá. O que se apresenta na Bíblia é simplesmente a ponta de cima do iceberg. Mas existe, pelo lado oculto, escondido, o que se relaciona com o que se apresenta na Bíblia, mas ela não diz. Ou seja, tem muitas coisas que estão ocultas que são muito maiores do que tudo aquilo que a gente já recebeu ou o que é apresentado na palavra de Deus. Então, o que nós temos é a ponta do iceberg. O que há de acontecer e o que está acontecendo ocultamente é o restante que está debaixo das águas, ou seja, a parte de baixo do iceberg, aquilo que fica oculto. Lição 9. A ascensão e queda do anticristo. As bestas de Apocalipse 13 são duas bestas. A besta que sobe do mar, que é considerado o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é considerado o falso profeta. A besta que sobe do mar, o anticristo, o nome anticristo quer dizer o que se opõe a Cristo, ou o que se opõe às obras de Cristo, o que está contra as coisas de Cristo. Quando acontecer a grande tribulação, ele já estará na terra no início desse período da grande tribulação. Então, o anticristo, ele vai tomar o poder, vai assumir o seu posto, logo depois que a igreja for arrebatada. Então, tudo isso está sendo preparado para esse grande dia acontecer. Esse será o momento do anticristo ter a sua ascensão, quando a igreja for arrebatada. Então, já no início da grande tribulação, ele tomará o seu espaço. Também temos aqui a besta que sobe da terra, né? A besta que sobe do mar é o anticristo e a besta que sobe da terra é o falso profeta. Esse falso profeta será alguém da área religiosa que tomará a autoridade de muitos sinais e coisas estupendas que vão acontecer na terra para enganar, para seduzir, para levar o povo a uma adoração especial ao anticristo. Então, esse falso profeta é considerado o anti-espírito, ou seja, é ele que leva, já que o Espírito Santo leva a gente a adorar a Deus, ao Cristo verdadeiro, Jesus, esse falso profeta, ele vai levar muitas pessoas a adorar a primeira besta, que é a besta que sobe do mar, o anticristo. Então, por isso que ele é chamado de anti-espírito. Amém? O cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, como está escrito em Apocalipse 13, versículo 8. Por quê? Porque foi uma promessa, foi uma palavra determinada pelo Pai, de que isso já iria acontecer, foi um plano de salvação determinado pelo Pai. As revelações de Deus representam como é a realidade no mundo metafísico e espiritual. No mundo espiritual, todas as coisas estão ligadas logicamente, todas, tanto as físicas como as espirituais e as metafísicas e assim por diante. Elas estão conectadas. Então, o mundo espiritual rege o mundo físico e o mundo metafísico. Quando estas coisas entram no mundo histórico, elas são distorcidas e apresentadas temporalmente. Ou seja, elas são entregues somente parciais. Por que são entregues parciais? Porque se nós, que somos seres humanos, recebêssemos toda a visão realmente do que é o mundo espiritual e metafísico, nós iríamos viver em uma situação meio que conturbada,
ter ciência de tudo isso e contemplar todas estas coisas. Vamos lá. Aqui nós vamos abrir agora um plano temporal, né, do projeto de Deus, que nós vemos a criação, aí veio a lei, os sacrifícios. Os cordeiros sacrificados no Antigo Testamento eram prefigurações da morte de Cristo, ou seja, já estava sendo apontado, direcionando, mostrando que futuramente alguém seria morto em uma cruz, seria sacrificado, como nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, tudo isso já foi prefigurado desde os primórdios das eras da fundação do mundo. O falso profeta também faz milagres. Ele angaria adoradores para o anticristo, é o que a gente tinha falado. E também ele tem poder para matar os que não adoram o anticristo. Vamos lá. Os 144 mil sobre o Monte Sião. A preparação para os últimos juízos. A preparação para os últimos juízos, quais são os últimos juízos que nós vamos falar? Os últimos juízos são nada mais, nada menos do que as 7 taças que os anjos derramarão sobre a terra, dada por Deus. Então, essa preparação vai ser da seguinte forma. Vai acontecer que o anjo virá e vai ceifar. Vai haver uma ceifa, uma mortandade de muitos, mas muitos gentios. Ou seja, pessoas que não são da linhagem israelita, não são de parte sanguínea do povo de Israel. Essas pessoas gentias, quando elas forem ceifadas, não é uma ceifa comum, tá? Existe também a ceifa de quem? A ceifa nada menos do que dos judeus. Os judeus também passarão por uma ceifa. Isso tudo é uma preparação para o período que vai acontecer das 7 taças. Então, a ceifa de pessoas do povo judeu também vai acontecer. Uma ceifa dos gentios e a ceifa dos judeus, preparando assim para as taças. As duas ceifas não se referem a pessoas indo para o céu, tá bom? Essas duas ceifas não representam nada a ver das pessoas indo para o céu. Isso é uma preparação aí para o período em que vai estar muito próximo a acontecer, que é as 7 taças dos últimos juízos. Vamos lá. Acompanhe comigo aqui, primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, o quarto anjo, o quinto anjo, o sexto anjo e o sétimo anjo, cada um com a sua respectiva taça da ira de Deus, que será derramada na terra. É isso? Vamos lá. Os 7 anjos com as últimas 7 pragas em Apocalipse 15 e 16 é uma passagem parentética na sequência de Apocalipse. As 7 taças dos últimos juízos. Primeira taça será assim: os adoradores do anticristo receberão o derramamento dessa primeira taça, que quando ela descer, vai aparecer muitas chagas malignas nos adoradores da besta. A segunda taça vai vir, então quando ela for derramada, vai acontecer que, quando ela ser derramada, o mar se torna-se em sangue e morre no mar toda a alma vivente. A terceira taça é derramada, e então quando ela é derramada, vai acontecer que as águas doces se tornam em sangue. Então vai vir essa quarta taça. Quando ela for derramada, vai acontecer que o calor do sol aumenta e se abrasa, e os homens, eles sentem um calor terrível na terra. Nesta quarta taça, os homens, apesar do sofrimento, não se arrependeram. Tá? Então vem a quinta taça, e quando a quinta taça vir, será derramada sobre o trono da besta e se fez tenebroso. Então virá a sexta taça, e quando a sexta taça for derramada, vai acontecer que o rio Eufrates, ele se seca. É tremendo, né? Então vem a sétima taça.
quando a 7ª taça for derramada, vai acontecer algo tremendo, em que haverá terremotos que nunca foram vistos até hoje, irmãos. Amém? Os últimos juízos divinos estão relacionados a estas 7 taças. Ou seja, todas as taças derramadas são acontecimentos que vão prosseguir nos últimos juízos divinos. A besta religiosa. Esta mulher é o sistema religioso falso chamado de Babilônia. Tem uma mulher que está em cima de um animal com 7 cabeças, e essa mulher representa um sistema religioso falso, tá? Chamado de Babilônia. Logo, é uma mulher prostituta, né? Pois a prostituição se refere à idolatria, infidelidade a Deus e falsa religião. A Babilônia, desde o início, já era considerada iniciadora da falsa religiosidade, como Enirhod e os Semiramis, sua esposa. Ou seja, toda essa apresentação já tinha sido iniciada há muito tempo, desde a época de Enirhod. Aqui nós temos um gráfico dos capítulos que acontecerão, ou alguns já aconteceram e outros vão acontecer, apontando para os capítulos do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse para o estudo sintético. Aqui nós já falamos sobre as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:7, Mateus 26 e 29, e também Mateus 8, versículo 11. Tá bom? Que ela vai acontecer quando embaixo na terra estiver acontecendo a grande tribulação, em cima vai acontecer 2 eventos, que será o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro que nós estamos vendo agora. A batalha do Armagedon. O exército do anticristo estará em Megido, as regiões de Jezreel, preparado para a batalha, e vai em direção de onde? De Jerusalém. Jerusalém será tomado, como diz em Zacarias, capítulo de número 14, e logo depois, com a vinda de Cristo, Israel se converterá e virá o Espírito para o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. De Ezequiel 37, 9 ao 14. Pois muitas pessoas, quando lê o livro de Ezequiel 37, eles não sabem que ali é uma profecia que tem 3 pontos de acontecimentos na linha temporal da história da humanidade. E uma delas aponta para o grande dia em que Cristo virá em glória para Israel, no futuro, no final da grande tribulação, na instituição do milênio. Quando ele vir na batalha do Armagedon, ele vem e vence assim o anticristo. O julgamento do anticristo e do falso profeta. No final da grande tribulação, o anticristo e o falso profeta, Cristo vai vir em glória, né? Julgará o anticristo e o falso profeta, lançando no lago de fogo, como está escrito lá em Apocalipse 19, versículo 20. Então ele será julgado no final da grande tribulação. Eles dois, tanto o falso profeta como o anticristo, e serão ambos lançados dentro do lago de fogo. Vai um, depois vai o outro. Ainda falta o derramar do Espírito Santo sobre eles. Sobre quem? Sobre todos os judeus. Tá? Zacarias 12:10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graças e de súplicas, e olharão para mim a quem mataram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora por um primogênito. Isso vai acontecer. Também Ezequiel 39:29 diz assim: Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então vai haver um derramar muito grande na vida de todos os judeus. Amém? Sobre as ressurreições, nós já falamos que a primeira ressurreição equivale a 3 pontos no período temporal, que é a primícia, que é Cristo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, 23. Aqui a gente já falou sobre isso, né?
O arrebatamento da igreja vai acontecer também, uma ressurreição, e também os outros após a grande tribulação, também haverá uma ressurreição lá no finalzinho. Então, todas essas três equivalem à primeira ressurreição, pois estão apontadas para quem são salvos. Também a segunda ressurreição está escrita em Apocalipse 20, versículo 5, que fala e nos remete àqueles que vão ressuscitar para passar pelo juízo final, o juízo do trono branco. Amém? Como a gente já estava inteirado acerca do assunto das ressurreições, que está aí no nosso canal, a gente vai prosseguir. Satanás será preso por antes de iniciar o milênio. Então, quando for iniciar o milênio, Satanás será preso. E em um período ele vai ficar preso de 1000 anos. Vem lá o anjo, então prende ele, deixa ele preso por um período de 1000 anos. Não sabemos o nome do anjo que prenderá Satanás. Ninguém sabe o nome do anjo. Apesar de que alguns especulam, né? Satanás é preso por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo de número 3. Amém? O milênio. Vamos lá. O advento do pecado trouxe prejuízo, não somente para o homem, mas para toda a criação. Provocou desequilíbrio no universo inteiro e prejudicou nossos relacionamentos com Deus. Em Romanos 8, 19 ao 23, fala sobre isso. Na primeira vinda, Cristo veio para salvar e libertar. Veio em forma humilde. Em João 12, 47, fala sobre isso, a humildade de Cristo. No milênio, ele vem para, primeiro, estabelecer a justiça e a paz. Segundo, cumprir as profecias a respeito do Messias. Terceiro, fazer convergir em Cristo todas as coisas. O milênio. Cristo estará em forma presencial aqui, reinando em Jerusalém. Que é referência sobre isso? Isaías 12, 6, Ezequiel 48, 35, Zacarias 2, versículo 10 a 12. Então estará presencialmente aqui, no período do milênio. Amém? No início do milênio, será no final da grande tribulação, ele virá em glória para instituir o milênio, pelo qual ele estará de forma presencial. A igreja, nessa época, já estará glorificada e participará do reino de Cristo. Tá? Apocalipse 2, versículo 26 e também 27, e Mateus 19, 28. Então ela já está glorificada, um corpo glorificado, e participará do reino de Cristo. Haverá dois grupos distintos no milênio. Os povos naturais, compostos de judeus e gentios, e também a igreja glorificada, em Apocalipse 20, versículo 6. O governo de Cristo será teocrático, ou seja, Deus no centro. Tá? O milênio, sobre o milênio, ocorrerá na terra. Salmo 2, Zacarias 9 e 10. Também ele reinará sobre todas as nações. Ocorrerá na última dispensação. Então essa é a última dispensação, o milênio. Amém? O milênio ilustrado. No monte da transfiguração, em Mateus 16, 28 e capítulo 17, aconteceu algo extraordinário. Jesus estará reinando em Jerusalém. Mas aí tem duas figuras que aparecem naquela transfiguração. Moisés representa a igreja, que dormiu no Senhor, e Elias representa a igreja arrebatada. Pedro, Tiago e João representam os judeus, o povo de Deus no milênio. O povo ao pé do monte representa as nações que virão a Jerusalém